Bom, mais uma vez, bom dia, então. Muito bom ver aqui produtores de praticamente todas as regiões do nosso Brasil agro, o que comprova o interesse, o grande interesse em mudanças. Todos sabemos o que é difícil mudar, principalmente quando se trata de fazer de mudar aquilo que fazemos ao longo de vários e vários anos e, de uma certa forma, vem dando o resultado. Outro dia eu escutei rapidamente uma palestra sobre mudanças, uma psicóloga, e ela dizia que existe duas formas de mudar. Tem o vai ou racha, ou a maneira técnica. A maneira técnica engloba 3 etapas, 3 fases, onde começa pela motivação, o interesse, a intenção e depois a atitude. E ela fez uma analogia assim, muito legal, que eu achei, com a comida. Quando nós somos apresentados a primeira vez para um prato de comida, o que acontece? Primeiro, nós temos que ter um interesse em provar, e aí agem os sentidos, né? O cheiro, o visual, enfim, para despertar a fome, que é a intenção, e depois a experimentar, que é a atitude. E no caso nosso aqui da agricultura sustentável, o que nos motiva? Qual é o cheiro que nos motiva? É o resultado, na verdade, né? Resultados tanto em produtividade como no bolso, em custo de produção. E também a questão ambiental, é claro, a questão das exigências aí cada vez mais acentuadas, né, em relação à qualidade alimentar, enfim. Mas o que nos mantém realmente na atividade é aquilo que nos sobra no bolso. Então, para falar dos números que motivam, que inspiram a agricultura sustentável, Antônio Schacker. Antônio é titular do Instituto Integra, uma empresa que assiste mais de 600 fazendas e empresas agropecuárias, tanto aqui no Brasil como no exterior, especializado em métricas, em medições de indicadores de resultados. Schacker, por favor. Obrigado. Olá, pessoal, muito bom dia. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Bom revê-los, né? Afinal, a gente se encontrou pré-pandemia, então é sensacional estar aqui com vocês. Eu vou falar mais perto aqui, vou pedir para baixar um pouquinho, parece que está um pouco alto. Ficou beleza agora? E eu tenho a oportunidade de visitar muitos eventos, mas nenhum tem tanto propósito, tanta paixão, tanto significado como o evento do gás. Tá? E hoje eu vim falar sobre os números que inspiram, preste atenção nisso, a palavra inspiram. Eu gostaria de usar outro termo, mas hoje eu só posso usar inspiram a agricultura sustentável. Eu quero fazer uma pergunta, quem de vocês consegue fazer isso aqui com a mão? Ah, tá. Consegue? Não. Igual o Spock ali. Quem consegue fazer esse negócio? Porque isso aqui é importante na agricultura sustentável, não é, Avian? O cara conseguir fazer esse negócio? Pô, quem não conseguiu, a gente vai ter que usar mais biológico para conseguir fazer esse negócio. Brincadeiras à parte, por que eu trouxe o Spock aqui? Porque, na verdade, o Spock é um grande representante da série Star Wars. E essa série Star Trek, melhor dizendo, ela foi inspirada num livro dos anos 50. E nesse livro, ele conta a jornada de um grupo de pessoas que iriam explorar o universo. E eles têm uma parte muito importante no livro, que é a seleção de quem vai poder entrar na nave. Não é qualquer um que pode entrar na nave. E eles começavam a chamar só especialista. Só especialista. Então, o que você é especialista? Eu sou em combustão de elementos sólidos. O que você é especialista? Eu sou especialista em resistência de materiais. O que você é especialista? Em navegação. Aí chegou um camarada, que é o protagonista do livro, e falou, o que você é especialista? Falou, especialista mesmo, eu não sou em nada. Mas, normalmente, eu consigo pôr tudo esse monte de especialista para pensar melhor. E aí, ele não entrava, e depois, uma carteirada, esse cara entrou. E ele entrou contra tudo e contra todos, porque ninguém queria aquele camarada que não era especialista em nada. Tanto que apelidaram esse cara de nexialista. Então, agora você, que é o cara que tem isso. E esse personagem inspirou o Capitão Kirk, que ele não era especialista em nada, mas a partir daquele momento ele era especialista em fazer os especialistas aplicarem a sua especialização. Né?
E ele sempre falava o seguinte, ó, importante ter uma visão sistêmica, sinérgica, criadoras de ideias integradoras e múltipla abordagem. Rogério, quando eu vi essa frase, em quem eu pensei na hora? Essa frase aqui, ó, pensei em vocês. E aí tem uma outra frase que eu gosto bastante, que é, não sabe todas as respostas, mas sabe aonde encontrar. Quando a gente pensa no agricultor, vamos aproveitar que estamos em Brasília, vamos montar um projeto de lei para mudar o nome de agricultor para nexialista. Você tem que entender de solo. Só que entender de solo antigamente é só entender química e física. Aí depois chegou esse negócio de biológico e mudou tudo do químico e do físico. Então você tem que entender do solo. Aí você tem que entender da planta, do melhoramento genético, de cobertura de solo. E não é só uma cobertura. A gente veio falar de soja e trouxe o nabo e não sei o quê. Aí você tem esse monte de planta. Aí você tem que entender de máquina, mas não é só a máquina que planta. É a máquina que planta, a máquina que pulveriza, a máquina que colhe. Aí você tem que entender do tamanho da gotícula do pulverizador desse negócio. Né? Aí não é só isso, você tem que falar com o teu contador. Vai pagar mais imposto, vai pagar menos imposto, vai fazer projeto, vai no banco. Aí você tem que entender do bushel de Chicago. Então, ao mesmo tempo que você está falando de uma microbiologia de solo, você está falando de mercado internacional de commodity. Perceberam por que o agricultor é nexialista? Só que nesse ambiente de nexialismo, de entender tudo um pouco, que é o que vocês precisam, que não necessariamente vocês vão saber o mais profundo grau de tudo, mas precisam entender bastante e conectar essa agenda, acontece uma coisa que é muito importante. É entender que quando você tem um processo chamado economia da paixão, que é o que o Grupo Gás vive, economia da paixão, acontece uma seguinte agenda. A gente tende a ser muito mais intuitivo do que racional. Porque é uma tendência de quem faz aquilo que gosta. A economia da paixão é uma coisa muito positiva. Porque é você viver e monetizar a tua vida através de algo que você é apaixonado. É o melhor dos mundos. Se alguém aqui já trabalhou em algo que não gostava, sabe o sofrimento que é. Então, quem trabalha apaixonado sempre traz mais esforço, mais estudo, mais empenho, mais motivação, mais criatividade, mas isso traz um efeito colateral, que é medir menos, que é ser reativo muitas vezes aos números. Então, essa característica da gente ser mais emocional por uma questão lógica, que a gente acabou de explicar aqui, do que racional, faz com que a gente comece a ter alguns grandes desafios. E o principal desafio é chamado um viés cognitivo. Já aconteceu de ter uma grávida na família, tua irmã, tua mãe, tua esposa, e de repente você anda na rua e só vê grávida? Parece que todas as mulheres estão grávidas agora. Isso é um viés cognitivo, você só não estava vendo aquilo. Já aconteceu, falou, vou comprar um Ford Ka vermelho, que ninguém tem. Na hora que você decidiu comprar o Ford Ka, você sai lá e só vê Ford Ka vermelho. Falou, mas ninguém tinha, agora passou a ter. Então, o viés cognitivo é uma leitura equivocada da realidade, muitas vezes. Vocês estão com o celular, eu preciso que vocês façam uma conta, por gentileza. Escolham um número, pensem um número entre 2 e 9. Pensaram entre 2 e 9? Agora, multiplique por 9. Multiplicaram? 2 e 9 multiplicaram por 9. Deu 2 dígitos, não deu? Soma um dígito com o outro. Agora, somaram um dígito com o outro? Então, pensa no número de 2 a 9, multiplica por 9, deu 2 dígitos, soma os 2. Agora, subtrai 4. Tá? Agora, eu vou pedir que vocês me acompanhem. Então, vamos fazer uma analogia. O 1 é A, o 2 é B, o 3 é C, entenderam? Vai até chegar no número que vocês encontraram e descubram a letra. Descobriram a letra? Agora, no 3, eu quero que vocês falem um animal que começa com essa letra. 1, 2, 3. Elefante. Mas você vê mais ema ou vê mais elefante na fazenda? Você vê mais escorpião ou você vê mais ema na fazenda? Toda hora vocês estão trombando com ema, por que não falam ema? Por que não falam escorpião? Tudo bem não falar esquilo, a gente nunca nem viu esse bicho, né? Mas a gente fala elefante. E esse é um exemplo de viés cognitivo. Alguma coisa que foi gravada na nossa memória que faz com que você tome algumas decisões. Então, esse é um grande risco
para qualquer negócio, e quanto mais apaixonante é o negócio, maior é o risco. Tá certo? E o E de elefante é porque a gente foi alfabetizado com a letra E de elefante. Isso que explica, porque todo mundo aqui falou elefante. O bom é que a turma é boa de matemática. Então, o que acontece? Ao longo dessa jornada profissional, existe a famosa frase, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. E vocês sabem aqui que o buraco é mais embaixo. Então, quando você começa uma iniciativa, a gente tem um bug no nosso cérebro, que a gente começa uma iniciativa achando que vai ser muito mais fácil do que de fato vai ser. Isso chama viés cognitivo. Acontece mais ou menos isso. Eu vou ler para você que deve estar pequeno. Quando você começou a agricultura sustentável, não, eu sei tudo, eu fui no congresso. Aí você começa. Aí depois você vai para o segundo nível. Rapaz, tem mais coisa que eu imaginava. Aí as coisas começam a dar um pouco mais, vai para o terceiro nível. Mas nunca vou entender esse negócio. Isso é complicado demais. Aí você vai subindo até chegar, olha, acredite, é complicado, mas dá para fazer. Então, existe uma jornada que a gente passa no desenvolvimento. Tanto que quando você começa, a linha preta é o que a pessoa acha que ela sabe, e a linha vermelha é o que realmente ela sabe. E o único jeito da gente sair da linha vermelha para a linha preta é justamente tendo número. Porque o número é a única forma de conectar a tua razão e a tua emoção e despertar em você a distância entre o que é e o que deveria ser. Então, por mais apaixonante que possa ser um negócio ou uma atividade, ele ganha uma potência máxima quando essa paixão é sustentada pelos números. E sabe por quê? Porque no final das contas o que importa é um negócio bom que faz bem. O que é um negócio bom que faz bem? Primeiro eu vou falar o que faz bem. O que a gente acabou de ver no primeiro momento da manhã com as palestras. O que a gente assistiu aqui faz bem ou faz mal? Mas faz muito bem. É indiscutível, é emocionante a gente ver o que a gente viu. Só que no final das contas eu preciso de um negócio bom que faz bem. E vocês como empreendedores, eu acabei de chegar de São Paulo, lá tem uns carinhas que usam blazer e andam de patinete, sabe? Faria Limer, né? Os caras correm maratona, só falam termo em inglês, conhece esses bichos? Né? E aí, assim, eu não me dou muito bem com eles, porque eles acham que o agronegócio só tem bobo e eles são os inteligentão, né? Falei, vai lá plantar soja uma vez para você ver quem que é o inteligentão aí. Mas esses caras têm uma frase certa, que o papel do empreendedor é monetizar os ativos. O que é monetizar o ativo? Você tem uma quantidade de dinheiro, que é sua, da sua família, em terra. Você tem uma quantidade de dinheiro em máquina. E você tem uma quantidade de dinheiro no caixa. Então, o papel de qualquer líder é monetizar o ativo. Se eu sou proprietário da fazenda, eu preciso monetizar a minha máquina e minha terra. Se eu sou arrendatário, eu tenho que monetizar a minha máquina e fazer de tudo que eu consiga pagar o tal do arrendamento, né? Então, o que acontece? A origem do processo estratégico é fundamentada em monetizar os ativos. É raro no Brasil você encontrar um hectare que vale 100 mil reais? Não. Relativamente comum. 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil. Então, o papel de cada um de vocês que lidera uma operação agrícola é entregar uma faixa entre 4% e 9% do que vale a fazenda. Então, esse é o número, entre 4 e 9. Por que entre 4 e 9? Porque esse é o intervalo de alta densidade. Então, se a fazenda vale 100 mil reais o hectare, você tem que estar entre 4 e 9 mil de resultado, de entrega de geração líquida de caixa. Só assim você pode entender que você está num negócio bom. Porque a fazenda valoriza, e a gente sabe que a fazenda valoriza, mas, de forma geral, a gente não vai vender a fazenda e comprar uma região mais barata, porque é uma outra lógica que nós vamos tratar hoje. Então, o que a gente precisa para monetizar o ativo? A gente precisa entender que as decisões técnicas, elas são 100% ancoradas à decisão econômica. E aí a decisão econômica é fundamentada, primeiramente, em valor da terra. Valor da terra na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pampa, no Pantanal, no Chaco do Paraguai ou nas demais áreas do Paraguai. Então, nós temos uma área de 70, 80, 100 mil. De um ano para o outro, as terras valorizaram 34,5. Se as terras valorizaram 34,5 de uma safra para outra, quanto de eficiência eu tenho que ter aumentado para monetizar o mesmo ativo? 34,5. Então, aquele resultado que veio anteriormente não me serve mais.
Então, quando eu reconheço isso, que eu trabalho para monetizar os ativos, eu começo a analisar número. Nós acompanhamos já há mais de 10 anos os resultados da cultura do soja, do milho verão e do milho safrinha. E eu trouxe um recorte dos resultados do soja aqui, nos modelos que eu posso chamar dos modelos mais comuns, os modelos tradicionais. E só esse ano a gente monitorou quase 200 mil hectares. Né, isso eu tirei os grandes projetos, que eles sozinhos, às vezes têm 80 mil, 100 mil hectares, eu peguei os projetos menores que somaram. Olha que interessante, isso é quanto sobrou em saca por hectare na média da cultura do soja. Na média, por ano. Então, 2012, 13, 10 sacos, depois 5,9, depois 12, depois 1, depois 14, depois 8, depois 14, depois 6, numa média próxima a 8 sacas por hectare. Então, se alguém falar assim, se você cair na média, dentro do intervalo, o que é mais comum? O mais comum, o camarada operar soja e no final sobrar 8 sacos. Mas se ele pagar 15 de renda, 7 vai ter que vir de algum lugar, porque ele só produziu, sobrou 8. Então, essa é a realidade. E essa é uma realidade conhecida por poucos. Claro que quando eu vou lá no topo da pirâmide e separo as melhores propriedades, esse cenário muda. Então, a gente sai de 8 para 20 sacas na média de resultado, falando dos craques, né, das fazendas que têm isso. E baseado nisso, que a agricultura química tradicional, você vê num ano terrível, teve gente que sobrou 33 sacos. Então, você vê assim como tem lugar que, no final das contas, fez acontecer. E aí, eu trouxe um recorte do processo químico e biológico. Cada foto que vocês tiram, eu fico desesperado. Aqui, não, só desse slide, só desse. Por que eu fico desesperado? Porque eu falei os números que inspiram a pecuária sustentável. Por que inspiram? Porque apesar da gente monitorar 789 fazendas, dados de pecuária sustentável biológica chegaram de 2. Do Júlio Biudes, que é meu tio que me ajuda bastante, principalmente agora, e do Rogério Vian. Então você imagina, numa última rodada nós pedimos dados para mais de 30 propriedades que trabalham com o sistema e ninguém se dispôs a participar conosco do projeto para a gente ter um número. Então, quando eu falo inspiram, porque eu não posso, em hipótese alguma, falar que os números que eu vou mostrar aqui representam a realidade. Né? Oh, desculpa, foi do Rogério Zarte. Também 2 Rogérios, então assim se complica a nossa vida. Né? Então foi do Zarte, né? Que inclusive vai liderar um projeto de pecuária regenerativa, né? Ele já aceitou o convite, né, Zarte? Então assim, foi os dados do Zarte e do Júlio Biudes. Então o dado dessas fazendas que usam práticas sustentáveis, eu consigo comparar, então, por exemplo, a primeira coluna é o custo do biológico, a segunda é do químico da turma da média e a terceira é do químico dos mais rentáveis. Então, quando você olha para 2019 foi menor, 2020 foi menor, 2021 foi menor. Então, naturalmente, fica claro que o desembolso por hectare do processo de vocês, ele é mais baixo. Agora eu falo de vocês, eu estou falando, infelizmente, de 2 que estão conosco nesse projeto. Não, eu tirei o arrendamento. Tirei o arrendamento. Então, eu trabalho aqui para poder ficar mais fácil de ler. Todos os números que eu apresento são isentos de arrendamento, porque traz uma base mais fácil de leitura, até porque tem arrendamento de 5 até de 27 sacas. Né? E aí a gente começa, mas beleza, e a produtividade? O que a gente encontrou? Principalmente esses 2 números, em 3 anos de análise, 52 para o biológico, 53 para o químico da média, da turma da média. E, naturalmente, quando a gente pega a galera do topo de quartil, que são os 25% melhores, 64 sacos. Então, por que a palavra é inspira? A palavra é inspira porque se algumas propriedades têm essa jornada, gastam menos que a média e praticamente produzem na média, se o nosso interesse é monetizar ativo, faz todo sentido, porque a gente quer gastar menos. E é um negócio bom que faz bem. Só que toda essa jornada ela não para por aí. A gente tem uma outra agenda de acompanhar produtividade e custo. Então, quando a gente vai, no final das contas, analisando, a linha verde escura é a linha de produtividade e a linha verde clara, nesse gráfico, é a linha de desembolso ou de custo. Então, quando a gente analisa as últimas 3 safras, na última, essa agora que vocês escolheram, produziu 16 a menos, gastou 38 a menos, na anterior, produziu 1,6 vezes mais, né?
que a média e gastou quase 30% a menos, e depois na 19 e 20 gastou 4,5, produziu 4,5 a mais e no final das contas acabou gastando 27% a menos em relação à média. Então mostra aqui em anos e modelos de menor desafio, inclusive ela entrega mais resultado do que as fazendas que já estão mais estruturadas. Mas naturalmente quando a gente compara com a fração superior das melhores fazendas, a gente percebe que naturalmente as top 30 acabam entregando melhores resultados. Muito bem. E para caminhar para o final, para a gente entender algumas métricas complementares aqui, na média, as fazendas... E aqui eu fiz um recorte do soja, afinal, porque a gente tem pouco tempo, né? Aqui nesse último slide de conteúdo. A média fatura 1.290.000 de faturamento para cada funcionário. As melhores fazendas de agricultura faturam 2,3 milhões. As melhores fazendas, elas plantam 221 hectares para cada funcionário. A média planta 186 hectares para cada funcionário. As melhores fazendas têm 47 hectares para cada linha de plantio. A média das fazendas tem 37. E aí, as melhores fazendas têm um trator de pneu, importa qual? Um trator de pneu. Para cada 442 hectares, enquanto a média tem um trator para 290. Então, vocês percebem que vai além do biológico e não biológico, vai além. Então, você vê que ocupa melhor equipe, a área, as máquinas e assim por diante. E essa agenda que tem que estar no nosso dia a dia. Porque eu tenho certeza que se a gente olhar para um número, e eu perguntar para qualquer um de vocês, aqui a gente deve ter, sei lá, quantas pessoas tem aqui? Né? Tem 400 pessoas. Se a gente trouxer um desafio, vocês vão encontrar uma solução. E o desafio é, precisamos melhorar a eficiência do time de X hectares para Y hectare. Preciso melhorar a eficiência da linha de plantio de X hectares para Y hectares. Preciso aumentar meu faturamento por funcionário. Preciso fazer sobrar R$7.000 por hectare, por exemplo, numa média móvel de quinquênio. Porque o que vale para a agricultura é média móvel de quinquênio. Né? Que o camarada que colheu, sobrou 35 sacos um ano, no outro ele pode ter sobrado 8, porque a gente sabe essa agenda, a gente quer diminuir essa variação. Só que isso só acontece com o número. Então, o que nós precisamos aqui é assim, conectar número com paixão. Né? E eu tenho uma visão muito clara sobre o trabalho. Acabei de chegar de São Paulo, a gente acompanha a Friboi, e a pauta da reunião foi pecuária regenerativa. Nós estamos falando da maior rede de carne do mundo, colocando como prioridade máxima a pecuária regenerativa. Perceberam a importância dessa jornada e tudo isso que vocês já estão fazendo? Então, eu queria deixar aqui que o segredo da mudança é o foco, não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Gente, muito obrigado e seguimos juntos. Posso dar um recado? Você pode voltar ao último slide ali, só para dar um recado final aqui, ó. Um convite, agora um chamado. Esse número que vai aparecer é o meu telefone, meu WhatsApp. A gente está construindo vou passar aqui só do telefone, aqui, ó. Opa, desculpa. Eu vou falar o número, então. Vou falar. Dá para projetar o número, o Zebra? Aí, ó. É 44... Será que eu estou pisando em algum lugar? Olha, por favor, até, mano. 9964-1122. Eu vou explicar por que eu estou colocando meu número aqui do meu celular. Porque a gente está criando um grupo de agricultura sustentável data-driven. O que é esse negócio? Data-driven. É fundamentado pelo número. Então, a gente gostaria de convidar vocês a participarem comigo pessoalmente, com o nosso time, num processo de acompanhamento super simples de resultado, para que quando eu chegar aqui, talvez daqui a alguns anos, falar assim, os números entregues pela agricultura sustentável. Os top rentáveis agricultáveis. E a gente, na pecuária, a gente conseguiu fazer isso. Hoje a gente tem vários grupos de desenvolvimento, um único grupo tem 450 pessoas, fornecendo o número e debatendo, se encontrando a cada 3 meses. A gente quer muito que vocês participem conosco, com a nossa empresa, com nossos estatísticos. Então, eu espero, assim,
Meu nome é tal, tenho interesse, Antônio. Espero chegar no meu WhatsApp lá e ter 402 mensagens de pessoas que vão participar conosco no nosso projeto. Tá, joia? Conto com vocês, podem contar comigo. Valeu. Obrigado, viu? Gente, está faltando 15 para as 11. Nós temos que entregar aqui para a abertura oficial às 11 horas. Então, Zarte. Então, Vinhas, o que você prefere? Iniciar em 10 minutos, depois continuar depois da inauguração? Podemos fazer depois, aí a gente já faz o bate-papo. Fica melhor, não Melhor fica, assim, pessoal? né? E nisso a gente chama o pessoal da Expoabra, que já assume 15 minutos antes para serem... Tá? Então, pessoal da Expoabra, pode vir assumir aqui e nós vamos acompanhar a exposição, a abertura, e a gente continua aqui.